Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos juntos estudar mais um pouquinho daquilo que Jesus nos tem ensinado através do seu Evangelho. Não é? Nós temos esse ano, o nosso tema é de caminharmos como verdadeiros discípulos de Jesus. E como discípulos nós precisamos negar a nós mesmos e aplicar na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer a oração agora? Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e te suplicamos a tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando entendimento através da tua palavra e que o teu Espírito possa nos dar discernimento para que possamos aplicar na nossa vida aquilo que temos aprendido do Senhor através da tua palavra, do seu Evangelho. Nós nos colocamos nas tuas mãos, te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós queremos nos colocar como discípulos de Jesus. E como discípulos, nós vamos aprender a palavra. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje eu quero falar especificamente sobre entendendo sobre dar frutos. Entendendo sobre dar frutos. Não é? Existe uma palavra que fala assim, o conhecimento sem entendimento nos leva ao legalismo e o entendimento sem o conhecimento nos leva ao comodismo. Então, eu preciso ter conhecimento e entendimento e também o desejo de aplicar na minha vida o que eu conheço e o que eu tenho entendido. E hoje nós vamos falar sobre entendendo sobre dar frutos. Somente quando verdadeiramente entendemos sobre qualquer assunto, qualquer coisa, é que de acordo com o nosso caráter, com a nossa índole, nós decidimos sobre que decisão vamos tomar para a nossa vida ou para qualquer coisa. As nossas decisões são baseadas na nossa compreensão, que é fortalecida pelo nosso caráter, pelo nosso gênio, pelos nossos conceitos, os nossos valores, para podermos escolher o que queremos de fato para a nossa vida. Na verdade, cada pessoa só faz o que quer e decide fazer, independentemente do seu entendimento sobre qualquer coisa. Às vezes você tem um entendimento que a coisa está errada, mas você decide fazer o errado. Então, isso vai de acordo com o nosso caráter, de acordo com o nosso gênio, com aquilo que é a nossa vontade, o que eu quero fazer. A vida de cada um de nós, de cada pessoa, segue conforme o nosso entendimento, o seu entendimento, as suas preferências e escolhas, e por fim, pelas decisões que fazemos, que cada um faz. Espero que estejamos entendendo. Decidimos sempre por aquilo que valorizamos, que consideramos, aquilo que nós entendemos que é de valor para nós. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo 21, Jesus fala assim, porque onde está o teu tesouro, aquilo que você valoriza mais, que você dá mais valor, aí está o teu coração. Não é? Tem pessoas que valorizam coisas bem ruins e o coração dessas pessoas está sempre nessas coisas. E se você tem desejos e valores bons, o seu coração vai estar naquilo. Então Jesus disse, porque aonde está o teu tesouro, aquilo que você valoriza mais, aí estará o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre, eu já disse, entendendo sobre dar frutos. Entendendo sobre dar frutos.
não baseado em conceitos humanos, porque Jesus falou várias vezes, vocês já ouviram o que foi dito aos antigos, sobre isso, sobre aquilo, mas eu, porém, vos digo. Então, se nós somos discípulos de Jesus de verdade, nós vamos ouvir aquilo que ele diz, e não aquilo que simplesmente a sociedade, o povo e as filosofias dizem. Não é porque ele diz, vocês têm ouvido muitas coisas, mas eu, porém, vos digo. Então, nós vamos ver, entendendo sobre dar frutos, baseado na palavra de Deus, não do homem, baseado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 17 a 20, fala assim, olha, capítulo 7 de Mateus, de 17 a 20, está escrito assim: assim, toda árvore boa, produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então existe a árvore boa e a árvore má. A árvore boa vai produzir bons frutos, mas a árvore má só vai produzir maus frutos. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Tem um ditado que fala assim, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se a árvore é boa, vai produzir bons frutos, mas se a árvore é má, ela não vai produzir bons frutos, ela só vai produzir maus frutos. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora, lançada no fogo. Será que nós estamos entendendo isso? Nem todo, o que me diz Senhor, Senhor, não, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos, não é pelo que nós falamos, não é pelo nosso discurso, não é pelas nossas palavras, mas é pelas nossas atitudes, pelo fruto que nós produzimos. Nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, o versículo 16, fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele faz uma pergunta, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então não tem como colher uma coisa boa daquilo que é ruim. E não tem como colher algo ruim daquilo que é bom. Porque cada árvore vai produzir o fruto conforme aquilo que ela é. E nós precisamos ter o entendimento sobre o que significa realmente dar frutos. Qual que é o entendimento que nós temos sobre dar frutos, não é mesmo? A árvore é cada um de nós. Eu sou uma árvore, você é uma árvore, cada um de nós é uma árvore, não é mesmo? Agora, nós podemos ser uma árvore boa ou uma árvore má. E quem realmente sabe disso sou eu, é você. Sobre a sua vida e Deus, principalmente. Não é? E aqueles que nos conhecem mais de perto e que têm mais intimidade conosco, eles nos conhecem. Eles sabem se nós somos árvore boa ou má. Assim como nós sabemos também de outras pessoas, não é? Ninguém pode dar ou produzir aquilo que não tem. Então nós somos a árvore boa ou má. A árvore boa ou má vai ser de acordo com a nossa índole, o nosso caráter, o nosso gênio, o nosso temperamento, os nossos valores, a nossa estrutura e o entendimento e conhecimento do que nós temos, que vai ser influenciado pelo nosso caráter. Porque, conforme eu já disse, às vezes você sabe que uma coisa é errada, mas o seu caráter, ou o caráter da pessoa, fala com ela, mas está errado, mas é isso mesmo que eu vou fazer. Mas dependendo do caráter, a pessoa fala, não, isso está errado, eu não vou fazer isso. Então, vai depender do caráter. O entendimento e o conhecimento vai depender mais da nossa índole, do nosso temperamento, do nosso caráter. De tudo o que existe, de
tudo que existe, não é? Em relação a gente, ser humano, pessoas, animais, vegetais, né? O mundo material, mineral, visível, invisível, humano ou espiritual, tudo que existe, existe com um propósito específico. Cada coisa que existe, cada pessoa que existe, existe com um propósito específico, não é? Então, esse propósito é uma missão de cada pessoa, de cada coisa, não é? Que é designada para aquilo que existe. Então, tudo que existe, existe com um propósito, ou seja, com uma missão designada. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 24 a 27, diz assim, vamos ver aqui, porque o que acontece é o seguinte, quando o propósito não é cumprido, ele falhou na sua missão, não é? Ele não está cumprindo a missão para o quê ou para a qual existe. E lá no Evangelho de João, capítulo 12, de 24 a 27, fala assim, preste atenção nisso aqui. Olha que quando está falando de Jesus, João 12, de 24 a 27, o que Jesus fala dele mesmo, a respeito dele mesmo. E isso é algo muito importante e muito sério, né? Eu quero que vocês entendam, que nós possamos entender sobre isso. Do versículo 24 ao 27, fala assim, Jesus fala assim, em verdade vos digo. Olha aqui, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos, ou muito fruto. Ou seja, o grão de trigo só vai produzir fruto se ele morrer. Se não morrer, ele vai ficar sozinho, sem produzir fruto nenhum. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, olha o que é que Jesus fala. Agora, ele está falando com os discípulos. Está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito é que eu vim para esta hora. Ele sabia do sofrimento que passaria. Mas ele diz, eu vou pedir a Deus para me livrar disso, vou pedir ao Pai para me livrar disso, quando eu vim para esta hora, para esse propósito. Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. E muitas pessoas falam, eu não quero isso. Mas Jesus, quando ele orou, ele falou, ele disse para os discípulos, eu vou orar para Deus para que ele me livre disso, quando foi para isso que eu vim. Ou seja, cada um de nós tem uma missão, tem um propósito, que nós podemos ou não cumpri-lo ou não. Vai depender do nosso gênio, da nossa índole, do nosso caráter. Nem tanto do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Porque muitas vezes o gênio e a índole, o temperamento, ele fala muito mais alto do que o conhecimento, do que o entendimento. As pessoas às vezes preferem desobedecer a Deus
E às vezes acham que estão obedecendo a Deus quando estão obedecendo a si mesmas. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então Jesus fala, eu vou orar ao Pai para que Ele me livre disso, quando é para essa hora que eu vim? Qual que é o propósito de Deus para mim, para a sua vida, para a nossa vida? Será que nós estamos fugindo e não queremos? Por causa de uma questão de gênio e de temperamento? Pode querer. Qualquer um decide o que quer. Mas nós vamos colher os frutos das nossas decisões. Agora, entendendo sobre dar fruto, vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 15, do versículo de número 1 a 5. 15, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Sim, João 15, de 1 a 5. Jesus fala assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem estarem ligados em mim, no meu plano, na minha vontade, no meu propósito, vocês não vão dar fruto nenhum. Fruto que eu quero que dê, não. Né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não é? Versículo 7, deixa eu ver aqui. Não, eu quero ler agora o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando é que eu me torno um discípulo de Jesus? Quando eu estou ligado nele, que é a videira, e eu dou muitos frutos. Olha o versículo de número 16, o que é que Jesus fala? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, eu vos designei para que vades e deis muito fruto. Então, qual que é o entendimento que nós temos verdadeiramente sobre dar fruto, não é? Será que nós estamos dando frutos? Lá em Israel, não é? Israel escolhido por Deus, um povo escolhido por Deus, escolhido para dar frutos, não deu o fruto que deveria ter dado. Não produziu o fruto que deveria ter dado. E foi e é um povo escolhido e separado por Deus. Como milhares de crentes hoje, que também não dão frutos nenhum. Não dá fruto nenhum. Mateus capítulo 21, de 18 a 20, está escrito assim. Olha, Mateus 21, de 18 a 20, está escrito assim. Eu estou em João, peraí. Mateus 21. De 18 a 20, está escrito assim, está falando da figueira. A figueira é Israel. A figueira é Israel. E olha o que Jesus fala. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A figueira secou.
Nós somos os ramos que dizemos que estamos ligados à figueira. E quando alguém nos procura para receber de nós algum fruto, algum alimento, nós só temos folhas. Nós não temos fruto, não temos nada para falar. Por isso que tem pessoas que elas levam alguém para que outro pregue para ela, porque ela não tem fruto. Ela só tem folha. Ela não tem fruto. Será que nós estamos entendendo isso? E Deus plantou Israel, a figueira, e ela não deu fruto. Por isso nasceu a igreja. Mas as igrejas estão cheias de crentes hoje que só têm galhos e só têm folhas. Não dão e não produzem nenhum tipo de fruto. Quando alguém chega para essas pessoas, elas não têm nada para falar, não têm nada para compartilhar, não têm nada para passar. Não, eu vou te levar num lugar para alguém orar por você. Eu vou te levar para o pastor falar com você, para o pastor te explicar. O pastor está aqui sim para isso, mas você só tem folha. Você é um galho que só tem folha, que não tem fruto nenhum. Aquela figueira foi amaldiçoada, porque quando Jesus foi buscar fruto nela, alimento, não encontrou, só encontrou folha. Não é? Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo de número 1 a 18, fala sobre o tanque de Betesda. Betesda significa casa da misericórdia. Betesda, né? Betesda, né? Betesda é casa da misericórdia, igual Betel, é casa de Deus. Betel, casa de Deus. Então, Betesda era o tanque, a casa da misericórdia. E ali estava um homem que há 38 anos estava ali para receber a cura quando a água fosse movida, mas ele não conseguia chegar na água, porque ele era paralítico há 38 anos. E Jesus foi até aquele homem, em Israel, que recebeu toda a palavra e a lei de Deus. Porque, na verdade, a única coisa que eles produziram foi religiosidade, leis, decretos, juízo. Mas não levavam palavra de salvação, mas só de religiosidade. E aquele homem estava ali no tanque de Betesda há 38 anos, ele era um dos. E Jesus, quando chegou aquele homem, olha aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, capítulo 5 do Evangelho de João, vou ler só alguns versículos, depois você lê no capítulo 5, de 1 a 18, mas os versículos 6 e 7, o que Jesus fala com aquele homem, quando ele vê aquele homem já há 38 anos naquele lugar. Versículo 6 e 7. Olha, capítulo 5, versículos 6 e 7, muito fácil. Fala assim, estava ali um homem enfermo, né, paralítico, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Mas a resposta daquele homem foi, até hoje eu não encontrei ninguém que me ajudasse a ser colocado no tanque. Vocês estão entendendo? E milhares de pessoas estão esperando que alguém ensine, que alguém fale, que alguém pregue, que alguém leve a palavra, mas não encontra ninguém no meio dessa multidão de crentes e de religiosos no mundo inteiro. Só acham pessoas para falar de religião, de leis, de decretos, de rituais e de mais nada. Vocês estão entendendo? Será qual o entendimento que nós temos realmente de dar fruto? Lá em Mateus capítulo 23, Jesus falando com os religiosos da época, os principais religiosos da época, olha o que Jesus fala com esse povo.
com os sacerdotes, com aquele povo que se dizia conhecedor da palavra de Deus. Capítulo 23 de Mateus, versículos 13, 14 e 15. Somente nós vamos ler esses aqui, mas depois você lê o capítulo 23 todo, especificamente do versículo 13 em diante. Então o versículo 13 fala assim: ai de vós. Ele não está falando mundanos, pecadores, promíscuos, não. Ele está falando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Quando alguém começa a buscar, não, porque se eu fosse você, eu não ia, porque o meu entendimento é assim, eu penso assado. Não entram e não deixam os outros entrar. E o versículo de número 14 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqueles crentes que gostam de orar, e de orar, e de orar, e de impressionar, e só isso. E mais nada. E mais nada. Vocês estão entendendo, meus amados? Qual que é o entendimento que nós temos de realmente dar fruto para Jesus? Quando ele diz: eu, porém, vos digo. Conforme o que ele disse. E lá no versículo de número 18, ele fala assim... 18 não, perdão. Deixa eu ver aqui. Versículo 15, perdão. Ele fala: ai de vós, escribas e fariseus. Ele está falando para os religiosos que eram conhecidos como doutores da lei, conhecedores, as pessoas que podiam ensinar, porque tinham entendimento da lei de Deus, da Torá, da palavra, da Tanakh, do Antigo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para ficar evangelizando, pregando, discipulando, tentando concretizar, catequizar as pessoas, né? Fazer um prosélito, e uma vez feito, uma vez convencido essas pessoas, as tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Que tipo de fruto nós produzimos? De religiosidade? Ou fruto que Deus quer que produzamos? Porque quando nós agimos com o nosso conhecimento e entendimento, dirigido pelo nosso gênio, pelo nosso caráter, pela nossa índole, pelo nosso temperamento, nós fazemos das pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que nós. Que tipo de entendimento nós temos sobre dar frutos? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Bons ou maus? O nosso testemunho com as nossas atitudes fala qual é o fruto que nós produzimos, que tipo de árvore que nós somos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. João Batista, quando veio para preparar o caminho do Senhor, lá em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número... deixa eu ver aqui. Mateus 3, versículo de número 8, é do 5 ao 10, não é? Eu vou ler do 5 ao 10, mas eu quero frisar o versículo 8. Do 3, versículo 5 ao 10, fala assim: então, saindo a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, o povo saía para estar e ver João Batista, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados.
não é? Vinham pessoas de Jerusalém, da Judéia e de todos os lugares ao redor para estar com ele, confessavam seus pecados, eram por ele batizados. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, os religiosos, os líderes religiosos, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento, pessoas que mudam de vida, que têm suas vidas transformadas. Versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, isso é muito sério. Que tipo de árvore nós somos? O fruto que quando nós conversamos com as pessoas, nós expomos a nossa visão, a nossa forma, nós levamos essas pessoas a arrependimento, a uma mudança de vida, ou a estarem conosco na nossa rebeldia, na nossa rebelião, no nosso entendimento, e nós arrumamos adeptos para o nosso caráter difícil. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não de rebelião. Porque quem comete e tem esse tipo de fruto será cortado e lançado no fogo. Quem produz fruto e quem não produz fruto? E por quê? Quem é que produz fruto? Quem é que não produz fruto? E por quê? Nós precisamos entender isso aqui. Lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, Mateus 13, isso é muito sério. Nós precisamos ter o entendimento disso aqui. Porque nós estamos vendo sobre a árvore, e aqui nós vamos ver sobre a terra. A terra. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Mateus capítulo 13, de 1 a 9, fala assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na beira, na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Olha que a semente está sendo semeada. E olha onde ela tem caído e o tipo de terra. Versículo 6. Eu vou ler o 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, por fim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Aí ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nas igrejas existem milhares de ouvidos, não para ouvir, porque continuam com o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de comportamento, de temperamento, de gênio, de caráter. Não produzem frutos dignos de arrependimento, de mudança, de transformação. É a mesma coisa. É o mesmo
a mesma árvore ruim produzindo frutos ruins. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero ler aqui a explicação dessa parábola, mas depois nós vamos ler no meio, mas aqui nos versículos de número 18 a 23, 18 a 23 fala assim: atendei, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Muitas pessoas não entendem porque não querem entender. Porque a sua índole, o seu caráter, os seus valores não permite que elas entendam. Porque elas dizem, não, mas eu penso de outro jeito. Mas Jesus diz, mas eu, porém, vos digo. Versículo de número 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Vocês veem pessoas que chegam e ficam naquela euforia, naquela alegria, e todo mundo fica louco, fala, nossa, essa pessoa foi muito tocada. Olha que maravilha. Foi sim, foi tocada sim. Chorou, foi emocionada, foi à frente, às vezes até já dá um testemunho, já fala alguma coisa, já fala um monte de coisa. Mas olha aqui, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Por isso que aparecem pessoas que falam, puxa, eu pensei que essa pessoa tinha convertido, tinha tido uma experiência, assumiu, nunca mais apareceu. É isso aqui. Porque a terra era cheia de pedras por dentro. Então nasce, mas morre logo. É só fogo de palha, é só por um tempo, é só no momento, é só um dia, 2 dias, ou 1 mês, ou 3 meses, e depois some e nunca mais você vê. Não é? É de pouca duração, em que chegando a angústia, chegando o problema, a luta ou a perseguição por causa da palavra, que a pessoa quando é perseguida por causa da palavra, aí você vai continuar indo à igreja agora, lendo Bíblia, é isso? Quando começam os outros criticarem, logo se escandaliza. E para. E não produz mais fruto nenhum. E some, não quer saber mais. Que tipo de terra nós somos? Que tipo de árvore nós somos? Que tipo de fruto nós produzimos? Qual que é o entendimento que nós temos sobre dar fruto? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, os caprichos do mundo, a vaidade, a fascinação das riquezas, das coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Outras coisas que são tidas como valores, porque aonde está o tesouro, nosso tesouro está o nosso coração, fala, não, eu acho muito lindo, muito bonito, o culto é maravilhoso, a palavra é linda, o pastor fala muito bem, o coral canta muito lindo, o grupo de louvor é maravilhoso, mas isso não é para mim não. A minha vida é outra. Né? E aí fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Tem o entendimento, o discernimento, a revelação. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa uma pessoa vai ganhar muitos frutos para o Senhor Jesus. Será que vocês estão entendendo? E por que muitos não entendem isso? Lá do versículo de número 10 ao 17 fala assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles religiosos lá, não lhes é concedido essa bênção. Pois ao que tem pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Quantas pessoas estão nos cultos há anos,
ouvindo, ouvindo, mas não ouvem, não põem por prática, não obedecem, veem, mas não querem ver. Quantos? Como que o senhor sabe disso? Porque não produz fruto nenhum. É só ela sozinha, essa pessoa sozinha. Ela leva para outros pregarem, para outros orarem, mas ela não. Ela não, porque ela ouve, mas não ouve. Ela vê, mas não vê. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Existem milhares de pessoas em todas as igrejas, religiões do mundo inteiro, em todos os cultos do mundo inteiro, que elas estão ali, mas elas não querem se arrepender, elas não querem ser mudadas, elas querem continuar com o mesmo tipo de vida. A única coisa que elas querem é que se cumpra na vida delas promessas das bênçãos e de livramento. Só e mais nada. Só e mais nada. Mas para cada promessa existe uma condição. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? As pessoas ouvem, mas não querem obedecer. Veem, mas não querem dar valor. Ouvem de mau grado, porque não querem se converter e se arrepender. Que frutos precisamos produzir, além de pregar o Evangelho e de fazer discípulos? Que fruto ou que frutos precisamos produzir, além de pregar o Evangelho e até mesmo de fazer discípulos? Vamos ver Mateus 28, de 19 a 20. Mateus 28, de 19 a 20. É quando Jesus aparece para os discípulos, depois que ele ressuscitou, e fala assim, de 19 a 20. Olha o que Jesus fala. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pregar, ensinar, batizar. Mas o que mais? Que outros frutos nós precisamos produzir, além de pregar, de ensinar, fazer discípulos e batizar? Que outros frutos nós precisamos ter e produzir, além de pregar, discipular, batizar e ensinar? Vamos ver Mateus capítulo 25. No capítulo 25 de Mateus, deixa eu ver aqui uma coisa. No capítulo 25, do versículo 14 a 30, não vou ler tudo não, do 14 a 30, fala sobre a parábola dos talentos. Talentos são capacidades que Deus dá a cada uma das pessoas. Esse texto é um texto maior, você pode ler depois. Então, talento é um dom que Deus te deu. É uma capacidade que Deus nos deu. E o dom, o talento, a capacidade que eu tenho, que você tem, é uma missão que nós temos de fazer multiplicar. Não ficar estagnado e morrer ali, mas multiplicar. Tanto que na parábola dos talentos, o Senhor fala que deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada um. Porque Deus nunca exige de nós aquilo que nós não temos e que não podemos fazer.
mas aquilo que ele nos deu é para multiplicarmos e não para não vou fazer mais porque eu não quero, não estou de acordo. Por causa do gênio, do temperamento, da índole. Vocês estão entendendo, meus queridos? A um deu 5. Quantos talentos Deus te deu? A outro deu 2. E a outro deu 1. Mas deu. Mas deu. E aqui, no capítulo 25 de Mateus, versículo de número 21, vou ler. Mateus 5, 21 fala assim. Depois você lê a parábola toda. Peraí. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Não, Mateus 25, estou falando 5. Não, Mateus 25, perdão. Mateus 25. Versículo de número 21. Fala assim. Disse-lhe o Senhor ao que recebeu 5. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que deu 5, produziu mais 5. Ao que deu 2, lá no versículo de número 23, fala assim. Disse-lhe o Senhor ao que deu 2 e multiplicou, deu mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ao que deu 1. Vamos ler aqui, versículo de número 26 a 30. 26 a 30. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Eu vou ler do 25. Vou ler o 24, 25 até. Chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens de volta o teu talento. Quantas pessoas chegam na igreja e falam assim, estou entregando o meu cargo, estou entregando o meu talento. Vai entregando. Então, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro ao banqueiro e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Qualquer dom, talento que nós temos é com propósito, com uma missão que Deus nos deu. Eu faço dele o que eu quiser, de acordo com o meu gênio, com o meu temperamento, com a minha índole, com os meus valores pessoais, com aquilo que eu decido escolher e preferir para a minha vida. Só que eu vou colher o fruto das minhas decisões. Qual que é o entendimento que nós temos realmente sobre dar fruto? O que temos feito com o talento ou com os talentos que Deus nos deu? Nos confiou. O quê? Nós temos multiplicado ou temos enterrado, ignorado, largado, deixado, abandonado por causa de gênio e de temperamento? Essas pessoas ouvem, mas não ouvem.
vêm, mas não vêm. Deus tem misericórdia de nós. Que frutos precisamos produzir além de pregarmos o Evangelho e fazer discípulos? Que frutos? Vamos ver Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 a 24, fala assim: mas o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito não é só pregar, evangelizar, discipular, fazer discípulos. Não. É também ter amor, alegria, paz, ser longânimo, benigno, bom, ser fiel, manso, ter domínio próprio. Ou somos intolerantes, do pavio curto, impacientes, amargos, cheios de justiça própria e do que eu acho, do que eu penso. E se não for assim, eu não faço. Se não for desse jeito, eu estou entregando. Qual que é o entendimento que nós temos realmente sobre dar fruto? Jesus falou: vocês têm ouvido muitas coisas, mas eu, porém, vos digo. Em Tiago, capítulo 3, versículo 18. Tiago 3, 18, está escrito assim: ora, é em paz, não em pé de guerra, de discussão, de confusão, de eu penso assim, eu acho assim, do meu jeito, se não for assim, não. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O fato de você falar manso para dizer da sua decisão não quer dizer que você está fazendo em paz. Você está dizendo: não concordo com isso, não quero isso. Mas é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E não para os que promovem contenda, a confusão e intriga. Romanos 14. Romanos 14. Que tipo de fruto nós temos que produzir, além de pregar, de discipular, de evangelizar, até de batizar? Romanos 14, 1 fala assim: acolhei ao que é fraco na fé. Não para ficar discutindo opinião. Tem crente que é um poço de discussão. Ele ama um debate. Ele ama um debate. Aqui está dizendo: acolhei ao que é fraco, que é débil na fé, que não tem muito entendimento, não para ficar discutindo opinião, não para você ganhá-lo com amor, com paciência, com o dom que Deus tem dado, não é? Capítulo 15 de Romanos, versículos de 1 a 3, fala assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas se morrer, ele vai produzir muitos frutos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele sofreu tudo por amor a nós. Amor
gera serviço. Serviço gera compromisso. E compromisso gera sacrifício. Mas é só se for por amor. Se não for por amor, vai gerar confusão, briga, discórdia, separação, contenda, perturbação, divisão. Vocês estão entendendo? Então, que tipo de fruto nós temos que produzir? Além de pregar, evangelizar, discipular e batizar. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, quando ele estava pregando na época da rebeldia do povo de Israel contra Deus. Jeremias, capítulo 17, versículos de número 17, versículos de número 7 e 8, ele fala assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esse homem, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão, de luta, de prova, de perturbação, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quando vem a luta, não, me desculpa, mas eu não aguento isso aí não. Porque é o homem que não confia no Senhor. É o galho que não está ligado na videira verdadeira. Ele está sozinho, solto. Está lá na jarra. Foi arrancado e colocado na jarra com água. Mas ele tem um tempo de duração. Porque só na água ele não vai produzir fruto, não. Ele tem que estar ligado na videira, que é Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vamos ver um outro tipo de fruto que nós achamos que não dá. Porque nós achamos que fruto é só uma coisa. Por causa da nossa limitação, da nossa bitolada mente bitolada, fechada, limitada. Hebreus capítulo 12, versículo 11, fala assim, preste atenção nisso aqui. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Toda pessoa que não ouve e não atende à disciplina não produz frutos pacíficos, de juízo, de justiça. Vou reler esse versículo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando nós tentamos explicar que uma coisa não está bem daquele jeito, as pessoas querem sempre arrumar um jeitinho. Não, então vamos por esse caminho. Então vamos, porque elas não querem disciplina. Mas a disciplina gera frutos pacíficos e de justiça. Toda pessoa que não aceita disciplina, essa pessoa nunca vai ser uma pessoa abençoada e tem uma formação boa. Porque ela vai sempre lutar contra a disciplina para prevalecer o seu gênio, seu caráter, a sua vontade, o seu temperamento. Vocês estão entendendo? Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, 21.
18, 21 fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua, da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Até o que falamos produz fruto, bom ou mau. Vamos ler Mateus 7, de 16 a 20. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos, não pelo que falamos, não pelo nosso discurso, pela nossa pregação, pelo nosso diálogo, não, pelos frutos que produzimos. Será que entendemos de verdade o que significa dar frutos e qual é o seu verdadeiro valor? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter esse entendimento, a termos esse conhecimento, e muito mais do que isso, aplicar na nossa vida, para que possamos ser conhecidos como árvores boas que produzem bons frutos em todos os aspectos. Que Deus nos abençoe. Amém.